Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre o filósofo Condillac e seu pequeno opúsculo Lógica ou os primeiros princípios da arte de pensar. Essa é a nossa terceira aula. Na primeira foi uma introdução, onde apresentamos a ideia de que é possível se estabelecer ferramentas ou estratégias, uma lógica a fim de potencializar a capacidade do pensar humano. No segundo vídeo, apresentamos alguns princípios que o próprio filósofo traz à tona. O primeiro deles, buscar o fundamento da lógica na própria natureza, no próprio modo como o ser humano aprende espontaneamente desde o momento em que ele nasce. Exemplo disso, a criança, que parte primeiro das suas necessidades, conforme as suas faculdades disponíveis, e vai pela experimentação, distinguindo entre vários objetos e internalizando, evidentemente, os conhecimentos adquiridos pela empiria, pela experiência, através do contato direto com a realidade. Nesse primeiro momento, quando as necessidades imediatas estão no comando, a criança pode até se enganar no seu julgamento, mas, diz o filósofo Condillac, logo, os grandes mestres, a dor e o prazer, no caso do engano, a dor virá demonstrar que o julgamento foi falso, porque o julgamento falso, nesses casos, produz ao final uma dor ou um desprazer, enquanto que o julgamento verdadeiro produzirá satisfação. Dei o exemplo de uma criança que confunde uma pimenta com uma amora. Ora, se ela escolheu a pimenta achando que era uma amora, não demora muito para que ela perceba seu engano, porque o resultado será um desprazer. Também, dentro da segunda aula ainda, Condillac, ele apresenta, também apresentei isso, que a natureza é nosso primeiro mestre, porque ela nos dá a direção no momento em que nascemos, guiados pela necessidade e pelas nossas faculdades disponíveis, sendo que nós temos determinadas faculdades que diferem de outros seres também. Consequentemente, o modo de aprender é outro. E a aprendizagem sempre está direcionada para a satisfação de alguma necessidade. A partir de certo momento, a necessidade imediata deixa de guiar o homem e então entra a curiosidade. Nesse momento, a dor e o prazer já não são os mestres diretos para ajudar o homem a perceber se julgou bem ou mal alguma situação. Aí já não há essa resposta imediata. Nesse momento entra a necessidade realmente de uma lógica, de um método de pensamento que ajude o estudioso, o pensador, o ser humano, de um modo geral, a analisar se está pensando bem ou não. E nessa terceira aula eu quero apresentar o método analítico que Condillac desenvolve. E ele começa falando disso apresentando uma metáfora, a metáfora de um castelo. Ele diz: você chega num castelo durante a noite, você não enxerga nada em torno do castelo, vai dormir. Ao amanhecer, as janelas do castelo se abrem. Ao se abrirem, você, num relance, percebe toda a planície que há em volta e os seus diversos objetos. As janelas se fecham. À tarde, as janelas novamente se abrem e você vê de novo toda aquela paisagem com seus vários objetos, num lance único. Isso acontece mais uma vez. Apesar de você ter visto todos os objetos que compõem aquela paisagem de uma única vez, mas não significa que você, de fato, apreendeu e seja capaz de descrever em detalhes aquilo que foi visto.
Para que você seja capaz de dizer que conhece a paisagem, Condillac vai dizer: é preciso analisar a paisagem. É preciso que você realize um passo a passo na sua observação, olhando cada elemento separado dentro de uma sucessão, para depois tornar a reuni-los numa só imagem. Então, a primeira coisa que ele coloca é observar cada objeto específico e de modo sucessivo. Observar especialmente aqueles elementos que sobressaem na paisagem, aqueles que naturalmente nos chamam a atenção, que vão funcionar ali como um marco. Os outros objetos vão estar dispostos em torno desses objetos principais. E aí, nesse momento, você vai tentar captar, perceber quais são as relações entre esses objetos principais e aqueles que se posicionam em torno dele. Feito isso, essa análise detida e detalhada, tendo trazido essa imagem analisada para dentro do seu intelecto, do seu espírito, nesse momento você já não tem uma visão sucessiva dos objetos, separada. Ao contrário, você passa a ter uma visão simultânea de todos aqueles elementos. Você é capaz de descrever a paisagem como um todo. Então, há um momento em que Condillac ele vai expressar essa ideia final da análise, dizendo o seguinte: quando os conhecimentos estão adquiridos, as coisas, ao invés de serem sucessivas como no aprendizado, têm no espírito a mesma ordem simultânea que possuem fora dele. É nesta ordem simultânea que consiste o conhecimento que possuímos das coisas. Poderia dar aqui um exemplo do próprio conhecimento histórico. O conhecimento histórico, ele tem marcos, existem fatos, eventos que se destacam no meio de toda essa paisagem que é o processo histórico. No Brasil, por exemplo, poderíamos citar alguns marcos. 1500, a chegada dos portugueses. 1820, independência. Aliás, não a independência, mas a elevação do Brasil ao status de Reino Unido. Em 1822, a independência. Em 1889, o Brasil se torna república. 1930, você tem uma outra passagem, que é para o período de Getúlio Vargas, quando o Brasil passará por grandes transformações. Em 1964, um outro evento importante aconteceu, que foi o início da ditadura militar no Brasil. 1984, a Constituição depois do período militar e assim por diante. Veja que, se o processo histórico da história do Brasil é uma paisagem, esses eventos eles são como que marcos. Uma vez que eu percebi esses marcos, eu preciso estudar o que está em torno deles. Quando eu fizer esse estudo sistemático, detalhado, dissecando todo esse conjunto de informações, e eu conseguir novamente reuni-las dentro de mim, eu terei aí o aprendizado. Porque eu terei a percepção do conjunto de relações envolvidas nesse conhecimento. Assim como na metáfora do castelo e da paisagem, uma vez que eu tenho conhecimento da paisagem, depois de analisada, observado cada elemento em separado e novamente reunido dentro de mim, eu posso a qualquer momento descrever a cena, porque eu agora tenho uma visão simultânea. Eu agora realmente apreendi a totalidade. E posso fazer a análise dessa realidade no meu próprio pensamento, resgatando essas imagens, esses objetos, na sua sucessividade. E, ao mesmo tempo, tenho ela guardada dentro de mim como simultaneidade. Há uma outra passagem
onde ele diz o seguinte: com efeito, um espírito exercitado vê num tema no qual medita uma infinidade de relações que não percebemos. Então, o conhecimento é isso, é uma rede, são relações. E, por mais simples que pareça um fenômeno, ele pode ser decomposto e entendido em suas diversas partes. Depois, novamente reunido, e aí nós teremos a posse do próprio fenômeno. Para concluirmos, a definição que o próprio Condillac nos dá de análise. Analisar não é, portanto, outra coisa senão observar numa ordem sucessiva as qualidades de um objeto, a fim de lhe oferecer no espírito a mesma ordem simultânea na qual eles existem. Na realidade, na natureza, os fenômenos, eles se dão de modo simultâneo. Eles não são separadinhos, bonitinhos em caixinhas. Mas para fins de estudo, eu separo e analiso cada um, percebo suas relações, trago para dentro de mim e aí eu passo a ter a posse do conhecimento acerca desse fenômeno. Poderíamos dar aqui alguns exemplos, mas o vídeo já está um pouco avançado e eu vou ficando por aqui. Vou acrescentar ainda mais um vídeo sobre esse filósofo, mas desta feita lendo algumas passagens desse tratado, apenas para ilustrar um pouco aquilo que foi dito aqui, certo? Nós podemos simplesmente pensar essa questão da análise, por exemplo, ao ler um livro. O livro tem suas diversas partes, mas essas partes elas formam um todo. O grande filósofo da educação, Mortimer Adler, filósofo estadunidense, ele faz uma abordagem nesse sentido num dos seus livros famosos, que é Como Ler Livros. O método nada mais é do que isso, uma análise. Dividir o livro, perceber suas partes, perceber como elas compõem um todo, e aí eu terei a posse de um livro. Muito bem, amigos, ficando por aqui com mais essa aula. Até um próximo vídeo e até uma próxima série sobre um outro pensador que também virá para acrescentar. Compartilhe o vídeo, indique para algum amigo, para que a gente também crie esse estímulo, para que as pessoas leiam mais e, sobretudo, leiam os grandes clássicos e elas então andem por aí montadas sobre os ombros desses grandes gigantes do passado que foram os filósofos. Até mais, muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.